Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Eu não lembro, tô meio perdido aqui porque a gente tá fazendo gaveta pro final do ano, mas talvez esse seja um dos primeiros episódios do ano de 2024, então se eu não te dei feliz ano novo e teve algum episódio antes, peço desculpas e tô te dando feliz ano novo agora. Trabalhar com gaveta é meio difícil que a gente se perde quando vai sair o episódio. E hoje nós temos aqui a professora doutora Patrícia Brocardo, que é fisioterapeuta e doutora em neurociências e também foi minha professora no mestrado, no doutorado e cedeu o laboratório para eu fazer diversas pesquisas e agora está aqui para a gente trocar uma ideia. Prof, muito obrigado pela presença, eu sei que sua agenda é insana, então agradeço demais ter vindo aqui trocar uma ideia com a gente. Obrigada, Wesley. É um prazer estar aqui, né? Finalmente deu certo. Conciliar. Então, é um prazer estar aqui. Prof, conta um pouco pra gente que área que você trabalha, qual que tem sido o seu objeto de estudo durante a sua carreira de pesquisadora. A professora tem diversos prêmios, eu não vou ler todo o currículo do pessoal que vem aqui porque os acadêmicos têm um currículo gigantesco, mas conta um pouco pra gente para situar a galera com o que você trabalha na área de neurociências. Na verdade, a gente tem que voltar um pouquinho para a minha graduação, né? Uhum. Então, como fisioterapeuta, eu acabei atuando no mercado, né, como reabilitadora. E durante a minha prática como fisioterapeuta é que surgiu a vontade, o desejo de saber um pouco mais sobre o cérebro. Por quê? Porque quem é fisioterapeuta, ou quem trabalha com reabilitação, sabe que a gente trabalha muito com protocolos. Uhum. E você tinha pacientes com lesões muito similares, e onde você aplicava um protocolo, e você obtinha respostas muito diferentes. E isso, durante a minha prática, me incomodava muito, né? O que eu estou fazendo de errado? Por que aquele indivíduo não está melhorando na mesma velocidade, né, que o outro que tinha uma lesão muito similar está? Então, isso me fez voltar a estudar. Então, eu voltei, procurei, né, a UFSC, o Programa de Neurociências, e com esse intuito, até na verdade era para me ajudar na prática como fisioterapeuta. Eu nem pensava em fazer o doutorado quando eu procurei fazer o mestrado. Então, não é uma questão assim, eu quero aprender um pouco mais, quero saber um pouco mais o que está acontecendo no sistema nervoso central. A carreira acadêmica não estava nem... Não estava nos meus planos. Na verdade, assim, eu tinha a minha sócia, né, até ficou chateada comigo na época, porque depois que eu entrei no mestrado e eu fiz o primeiro ano de mestrado, eu tinha certeza que eu queria fazer isso. Olha só, legal. E aí acabei deixando ela meio que na mão, assim... E fui, né, na verdade eu terminei o mestrado, teve um ano de intervalo, porque a neurociências não tinha ainda o doutorado, né, então em 2005 eu entrei, né, e aí foi como eu te falei. Não, porque aí eu estava já lecionando na UFSC como professora substituta. Olha só que Daí, legal. nesse intervalo, eu fiquei como professora. Então, na verdade, assim, foi isso assim, que me motivou a procurar a neurociências, né? Aprender um pouco mais. Mas o meu mestrado e o meu doutorado, eu não trabalhei diretamente com o que eu trabalho hoje em dia, né? Porque o que eu queria trabalhar, na verdade, era com neuroplasticidade, né? Então, era essa capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar perante situações do dia a dia, que podem ser positivas ou negativas. Então, eu nem sabia direito, né? Que era isso que eu queria estudar, eu queria entender o que estava acontecendo. E, bom, não vou falar muito em datas aqui, que vocês vão me achar muito velha, mas assim, faz alguns anos, né? E aí, pronto, quando eu saí para o meu pós-doutorado, então eu fui realmente trabalhar com neuroplasticidade. E aí então depois de terminar o doutorado, fiquei um ano com bolsa do governo canadense, depois mais 2 anos e meio com bolsa lá do Canadá, da Universidade do Instituto de Canadá. Karolinska, né? Não, foi em Victoria, que é na costa oeste canadense. Então, eu trabalhei lá no laboratório do Dr. Brian Christ, que ele foi um dos primeiros a publicar também neurogênese, exercício físico, enfim. E aí foi aí que eu acabei depois retornando ao Brasil, né, e fazendo concurso e iniciando meu grupo de pesquisa, né, em 2015. Que eu iniciei o grupo de pesquisa, o LANEP, o Laboratório de Neuroplasticidade, e desde então a gente trabalha com isso, né, com neuroplasticidade. E eu lembro que quando a gente estava tendo aula e etc., quando eu conheci o seu trabalho, que eu entrei no mestrado,
todo mundo comentava que você, dentro da área, é uma expoente em pesquisa sobre neuroplasticidade e neurogênese. O que é neuroplasticidade? A gente já entendeu que é uma mudança do cérebro frente à experiência. E neurogênese? Pois é, então, isso é bem interessante porque, vamos lá, vou falar a data. 1998, quando eu terminei minha graduação como fisioterapeuta, pensa só, tô trabalhando, fisioterapeuta que vai fazer reabilitação, tem que trabalhar com modificação do sistema nervoso, né? Principalmente quem trabalha com neuro. Quem trabalha com dor também, não vamos entrar nesse detalhe, mas assim, né? Tem que entender de cérebro, tem que entender de funcionamento. Foi o ano que saiu publicado o primeiro trabalho que mostrou que existe nascimento de novos neurônios no cérebro de humanos adultos. Até então não sabia-se em roedores, né? Olha, a gente tem os trabalhos lá da década de 60 do Altman, que foram os primeiros trabalhos assim, em roedores, mas a técnica que ele usava para poder mensurar isso é questionável, né? Na época não se tinha muito recurso. Depois, na década de 80, começou a ver em pássaros, né, que eles tinham essa capacidade de formar novos neurônios. Depois, na década de 90, começaram mais trabalhos aí com marcadores, com anticorpos, né, mais específicos. Começaram mais trabalhos com roedores. E em 98, teve esse trabalho assim, foi seminal para neurogênese adulta. É um trabalho que foi feito lá no laboratório do Fred Cage, que é super exponente na neurogênese adulta. O primeiro autor foi o Erickson, em 1998, então em novembro, se eu não me engano, de 98, saiu esse primeiro artigo, eu já tinha formado em agosto, mostrando que sim, tem novos neurônios nascendo em humanos. E esse trabalho ele é bem importante porque eles utilizaram um marcador para esses novos neurônios. Então, isso é uma coisa assim que é um pouco... a gente vai falar um pouquinho mais. É um pouco difícil de marcar novos neurônios. Então, o que eles tiveram a felicidade, vamos dizer assim, de conseguir? Eles conseguiram que pessoas que tinham recebido uma injeção de BRDU, lembra do BRDU? Sim, marcou o cajuzinho. O BRDU, ele marca... ele, na verdade, é incorporado, ele é um análogo da timidina, ele é incorporado quando a célula está se dividindo. Então, se eu tenho uma célula se dividindo e eu injeto o BRDU naquele momento no indivíduo, num animal, num roedor, eu vou ter aquele BRDU sendo incorporado nessa célula em divisão, ok? Então, eu estou marcando uma célula nova. Se ela está se dividindo, ela está sendo criada naquele momento. E na época, se usava, se injetava BRDU para fazer estágio de câncer. Porque o que a gente tem no câncer? Divisão desacelerada. Monte de divisão celular. Então, se fazia isso, eu conseguia ver, né, se estava tendo ou não metástase, por exemplo, porque o BRDU, ele passava todas as barreiras, né? Então, eu conseguia ver se tinha metástase. Mas eles tiveram uma sacada bastante interessante, que eles pegaram, então, 5 indivíduos que não tinham câncer no cérebro, não tinham nenhum tipo de comprometimento cefálico, e eles conseguiram que eles doassem esse cérebro pós-morte. E aí, qual era a teoria? Poxa, se o BRDU ele vai incorporar em células novas que estão se dividindo, e se ele passa a barreira hematocefálica, se eu tiver novos neurônios sendo criados, eu vou encontrar, então, o quê? Marcação para BRDU no encéfalo. Mas aí ele fica... Fica marcado ad eterno. É como se eu tivesse tirado uma foto daquele momento, tá? Que legal. E nesse caso, foi uma injeção só de 250 miligramas de BRDU que eles faziam, era o protocolo. Não se faz mais hoje, tá? Por quê? Porque ele é cancerígeno, ele pode... Imagina, entra lá no DNA, então hoje não se utiliza mais, tá? A gente até utiliza em modelos animais, em humanos não se tem mais. Então, esse trabalho foi seminal, porque daí, a partir dali, ele mostrou que tinha novos neurônios nascendo. E, assim, muito interessante, porque ele viu esses novos neurônios nascendo nas regiões que se via em roedores. Olha só. Então, não era assim, né? No meu caso, no caso do laboratório, a gente tem muito interesse no hipocampo. Né? Então, o hipocampo é uma região que está bem relacionada com memória, com aprendizado, com memória espacial, com reconhecimento de padrão. Então, o que eles conseguiram ver foi... Eles pegaram indivíduos, a média de idade desses 5 indivíduos era 64 anos, se eu não me engano. Então, já eram, né? Idosos, a partir de 60, né? Então, eram indivíduos que tinham ainda células BRDU positivas, ou seja, tinham neurogênese. A partir daí foi assim, quebra de um dogma dentro da neurociências. Porque até então... Era polêmica, né? Não, até então se falava que não tinha, né? A gente só ia perdendo neurônios, né, conforme ia envelhecendo. Então, isso foi assim, em 98, foi o ano
com esse trabalho, e depois desse teve alguns outros. Teve, por exemplo, com carbono 14, né? Tem um trabalho que fez isso, né? Que consegue fazer a data do nascimento daquelas células a partir do carbono 14. E aí tem outros trabalhos que é o que a gente tem hoje em dia. Porque o que é o BRDU? Ele é um marcador exógeno, ou seja, é um injeto BRDU, né? E hoje em dia a gente tem marcadores anticorpos que vão ser contra proteínas que se expressam durante, por exemplo, a divisão celular, durante a maturação celular. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer trabalhos com humanos pós-morte, tecido pós-morte, usando, por exemplo, um marcador que a gente usa no laboratório, que é a dobocortina. Então, a dobocortina ele é uma proteína que se expressa em novos neurônios. Então, se eu tenho novos neurônios, eu vou ter dobocortina positiva. Eu consigo marcar essas células e eu consigo fazer uma mensuração indireta, né, de neurogênese. Claro. E assim, depois disso, imagino que a galera começou a ir para os modelos animais para verificar a sinalização, como que acontece. Bom, primeira coisa, né, tudo bem, a gente tem neurogênese e eu ainda vou falar que ainda tem uma polêmica aí nesse meio tudo, esse 98, né, mas, bom, temos neurogênese. Poxa vida, para você formar novos neurônios, pensa comigo, em adultos, formar uma nova célula, você precisa de energia, né? Então, se você está fazendo essa formação de novos neurônios, falei hipocampo, mas a gente tem também na zona subventricular, tá? Em roedores, esses neurônios da zona subventricular, eles migram para bulbo olfatório, tá? Em humanos a gente não consegue ver isso, tá? Mas em roedores, né? Lembra do tamanho do bulbo olfatório de um roedor bem grande, né? É super importante o olfato. Então, esses neurônios que nascem lá na zona subventricular migram para bulbo olfatório. E o hipocampo, que é o que nós temos interesse no laboratório, eu falei, né? Responsável por memória, aprendizado, questão de humor, controle de humor, separação de padrão. Então, começou assim a falar, poxa vida, será que esses novos neurônios, eles são importantes para essas funções? Primeira coisa, né? Então, vamos começar em modelos animais. E se a gente inibir a formação de novos neurônios? O que acontece em termos de comportamento? Será que muda o comportamento? Então, começou a se fazer, né, estratégias para estudar a função desses novos neurônios. Tá? E aí tem muita coisa interessante publicada, principalmente com modelos animais, porque para humanos já fica um pouco mais complicado, né? Meio antiético, né? Um pouco mais complicado fazer isso. Embora a gente acaba tendo modelo. Sabe como? Se eu tô com câncer e eu tomo uma droga que vai inibir, né? Porque claro, eu acabo inibindo. Claro. Então é bem comum, por exemplo, ter pacientes que receberam tratamento para câncer, né? E tem depressão, por exemplo. Olha só. Porque a gente sabe que a depressão também está relacionada com a diminuição da neurogênese hipocampal. Alguns antidepressivos aumentam a neurogênese. Né? Trabalham na neurogênese. Sim. Aí é outra coisa, que é a teoria da neurogênese, né? Da depressão, né? E, prof, então, beleza, eles começaram a dar uma olhada em modelos animais, o que acontecia, ou seja, qual que seria a funcionalidade desses novos neurônios, né? O impacto comportamental deles. O que você lembra assim, de bons achados interessantes na área? Tem várias coisas, como controle de humor. Então, se você faz essa depressão, né, e se usa radiação, pode usar químicos, né? Você tem essa piora do humor do animal, né? Uma piora, um comportamento que a gente fala do tipo depressivo. Cognição é afetada, tá? Principalmente a parte espacial. Então, se a gente vai trabalhar com modelos animais que têm labirintos, para eles terem que sair de alguma situação, né? Pode ser o aquático de Morris, ou pode ser um labirinto, né, seco, tem prejuízo, acaba tendo prejuízo, tá? Então, o animal tem prejuízo nessas funções que a gente sabe que é de hipocampo. Mas mais, assim, com mais detalhes, na separação de padrão. Então, você conseguir definir, lá no campo aberto, onde você coloca o animal numa arena e coloca 2 objetos idênticos, com uma distância fixa, sei lá, 30 centímetros. E depois você expõe o animal com os mesmos objetos, mas você muda a distância. Se o animal é capaz de perceber essa diferença de métrica, a gente fala que é metric change,
tem envolvimento de hipocampo, novos neurônios, né? Então, assim, claro, a gente acaba extrapolando isso, né, para humanos na questão, assim, essa separação de padrão de coisas muito próximas no dia a dia. Por exemplo, você dirige teu carro, você vai trabalhar, você vai para a universidade, você não tem uma vaga fixa. Você estaciona sempre no mesmo parque de estacionamento, mas não tem uma vaga fixa. Esses novos neurônios nos ajudam a lembrar aonde eu estacionei meu carro hoje, ou deveriam, né, ajudar a gente a lembrar, que é diferente do lugar que eu estacionei ontem, que provavelmente vai ser diferente do local que eu vou estacionar amanhã. Ele permite uma flexibilidade. Ele faz essa separação de padrões semelhantes. Então, eu tenho informações muito semelhantes chegando, né? Estou chegando no mesmo estacionamento e provavelmente próximo do mesmo horário, mas eu não tenho aquela vaga reservada para mim. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade de saber. Ainda quando é, assim, estacionamento único, vá lá, né? O problema é quando é shopping center, que é andares, né? E às vezes a pessoa não lembra nem o andar que deixou. Então, isso é uma das funções desses novos neurônios, né? Então, muita coisa com modelos animais, algumas coisas com humanos com lesões ou com tratamentos, né? Que, obviamente, não de propósito para diminuir a neurogênese, mas que aí se vê que tem esse comprometimento. E assim, do ponto de vista de, como é que eu posso dizer, fatores externos que a gente conhece que interferem na neurogênese. Por exemplo, eu lembro quando eu estava fazendo uma disciplina de neurotoxicidade, a gente estava estudando muitos artigos que estavam saindo na época sobre agrotóxicos e etc. E a interação dos agrotóxicos com o organismo e, enfim, desfechos ali fisiológicos. Em termos de neurogênese, tem alguma questão muito bem definida que atrapalha a neurogênese, inibe ela ou atenua ela? Tem. Estresse, etc. Tem. Então, aí, ao mesmo tempo que começou essa questão de tentar entender, poxa, eu tenho um evento, né, que demanda energia, deve ter uma função importante, né? Quando começou a ver que tem função importante, assim, olha, o que eu posso fazer, então, para modular? Como é que eu posso aumentar o que diminui, o que eu tenho que evitar, né? O que a gente sabe que diminui a neurogênese? Estresse. Estresse diminui a neurogênese, tá? Então, a gente tem modelinhos químicos, né, de glicocorticoides, né? Dá para fazer isso no laboratório, dá para estressar o animal e a gente vê diminuição da neurogênese. Vários trabalhos mostrando isso. Uso de drogas, então sabes que eu trabalho também com um modelinho de etanol, né? Então a gente sabe que mães, estou falando isso em roedores, que é onde a gente consegue dosar, né? Mães que são expostas ao álcool, a prole dessas mães vai ter déficit na neurogênese. Olha só, os filhos. Ou seja, eles foram expostos só em útero ao álcool, né? Porque o álcool passa, né, a membrana placentária, mas isso vai afetar de uma maneira a neurogênese adulta e adolescente deles. Isso até foi um dos trabalhos que eu fiz durante o meu pós-doutorado. E essa prole vai ter algum prejuízo comportamental nesses animais? Tem. Caramba. Tem. Mesmo eles não ingerindo álcool? Mesmo eles não ingerindo álcool. Por isso a importância que a gente tem um projeto de extensão falar disso, né? Os perigos do consumo do álcool durante a gestação. Porque parece um absurdo, mas tem mulheres que acham que pode tomar cerveja preta, aumenta o leite. Ah, não, posso tomar vinho. Vinho tem resveratrol, então eu vou tomar uma taça de vinho. Imagina, né? Então, assim, modelos animais, o que a gente sabe é que é até um espectro, né? O espectro do transtorno do alcoolismo fetal, ou seja, aquele indivíduo ele vai ser prejudicado, talvez em um grau menor, né? Mas então, assim, álcool, né? Drogas em geral, o álcool vai afetar a neurogênese, mesmo se a exposição for lá precoce. O que melhora a neurogênese? O que a gente sabe que melhora, né? Atividade física, principalmente exercício aeróbico, então corrida, né? A gente coloca os animais correr lá na esteirinha, põe rodinha de corrida para o animal. O que eu costumo dizer é o seguinte, né? Tem o exercício forçado que é colocar na esteira, o animal ele vai, né, correr, quer ele esteja no humor de correr ou não, né? Mas quando a gente pensa no translacional, se eu correr, estresse diminui a neurogênese, né? Corrida aumenta, certo? Mas aí, sim, odeio correr, não é o que eu gosto de fazer, né? Então, procura fazer uma atividade aeróbica que seja prazerosa. Eu lembro que saiu uma vez um artigo
Eu não sei se vai recordar, saiu um artigo no Journal of Neuroscience, acho que foi no ano 2000 e alguma coisa. E até esses tempos eu estava dando uma aulinha sobre isso e eu mostrei lá o artigo. Os caras colocaram os camundongo, era camundongo ou rato, para fazer exercício resistido, que tem aqueles que você bota a mãozinha dele no negócio para puxar, ou subir uma escadinha com peso no rabo, e os bichos ficam fortinhos, hein? Eles colocaram fazer corridinha na roda de correr e nadar. E aí eles viram que nadar não aumentava a neurogênese. E aí, na época, tinha umas discussões, depois eu fui olhar os jornais, assim, tinha discussões de que nado não ajuda nada, mas que água é estressante para os animais, né? E então, aí fica o estresse, porque a gente é um modelo de estresse, inclusive, por eles para nadar, né? Porque não é um habitat natural, né? E quando você vê rodinha de correr livre para o animal ou forçar, tem diferença? Tem diferença, embora o forçado também aumenta. Tá? Mas eu falo, poxa vida, né? É porque também depende, tá? Depende do protocolo que tu usa. Porque se tu usa um protocolo que é gradativo, na esteira, que tu vai fazer o animal correr ali, ele vai aprendendo e ele vai pegando gosto, ele vai... Mas se é uma coisa muito estressante já de início, assim, tu até vê, porque uma coisa que é interessante a gente pensar é que a neurogênese está relacionada com o aumento dos fatores neurotróficos, né? Então... Lembra lá do VEGF, toda essa parte do BDNF, né? Isso tudo é estimulado por aumento da circulação. Quando tu faz uma atividade aeróbica, tu vai aumentar, né? Então, mas o melhor mesmo é quando tu faz esse voluntário, né? Atividade física voluntária, e deixa ele lá, ele corre quando ele quer. E a gente observa que eles correm muito, na verdade. Eles gostam de correr, sabe? Mas aí eles vão no tempo deles, no horário que eles estão a fim de correr, exatamente. Não é aquela coisa forçada, né? E uma das coisas que a gente sabe também, prof, a nível de prejuízo para cérebro, é isolamento, né? Tem dados sobre isolamento de roedor e neurogênese? Tem. E aí tem, assim, agressividade, diminuição da neurogênese, tem trabalho mostrando, tá? E aí isso é um grande problema, né? Se a gente for pensar na pandemia que a gente passou, né? E essa coisa de privação de contato social, enfim. Então... É um problema. E o seu trabalho hoje, prof, o que está se desdobrando? Então, a gente no laboratório tem muito interesse em estudar como é que eu consigo modular, né, essa neurogênese, essa neuroplasticidade. A gente trabalha com um modelo de uma doença neurodegenerativa, que é a doença de Huntington, que é uma doença, na verdade, rara, ela não é muito comum, ela é genética, né? E o indivíduo ele vai aparecer os sintomas por volta da 4ª década de vida, lá para os 40 anos. Só que a mutação lá na huntingtina está desde o momento da concepção, né? Ela é uma doença que ela é autossômica, então dominante. Então, se um dos pais tem, eu tenho 50% de chance de herdar. E aí tem como saber desde criança? Tem antes, né? Você pode até fazer inseminação, né? Fazer in vitro e fazer o teste. Se você tiver dinheiro, você pode ser o último da sua família a ter Huntington, porque temos tecnologia para isso, né? Mas o que acontece? Ela é uma doença que tem essa manifestação motora. A gente fala a coreia de Huntington, porque o paciente ele tem um movimento estereotipado como se ele estivesse dançando. Então, essa coreia, esse movimento que ele tem, é lá por volta dos 40 anos. No entanto, eu tenho outros comportamentos pré-motores. Então, a gente tem em humanos e também em modelos animais, por exemplo, depressão, irritabilidade, tem suicídio bem alto nesses indivíduos. Então, tem toda uma parte pré-motora. E no laboratório a gente tem, não vamos curar a Huntington, porque a gente não trabalha com genética, é uma doença genética. Mas, por outro lado, ela é uma doença que ela compartilha muito com a doença de Alzheimer, com a doença de Parkinson, porque ela forma aglomerados proteicos, ela tem esse aparecimento motor mais tardio, ela tem essa questão de áreas específicas do encéfalo. Então, eu tenho, né, por exemplo, no Huntington, é o estriado, né? E a gente sabe que Alzheimer é mais hipocampo, córtex pré-frontal, enfim. Então, tem essa definição de qual é a área que é afetada, né? Então, a gente utiliza esse modelo, mas a gente olha para ele com um outro olhar. Vocês pegam o que vem antes. E a gente olha para o Huntington como uma doença do desenvolvimento. Certo? Porque ela acaba sendo, eu tenho essa doença, tenho essa mutação desde o início. Então, ela acaba sendo uma doença do
desenvolvimento e a gente trabalha com isso. Então, o que a gente faz no laboratório? A gente pega esses animais bem novinhos. Então, quando eu faço a separação já desmame da mãe lá com 21 dias, a gente coloca eles num ambiente enriquecido, por exemplo. E aí tem os animais que têm a mutação e os que não têm a mutação, e depois vai ver como é que esses animais se comportam perante uma situação estressante, E o que a gente tem observado, inclusive saiu agora esse ano a publicação da Priscila e da Eveline, mostrando que sim, é capaz de alterar o comportamento, de alterar a neurogênese. Então, a gente tem mostrado que isso vai ter, de alguma maneira, né, um efeito positivo, a gente imagina, translacional, embora a gente trabalhe com a parte clínica. Claro. Né? Então, assim, você ter um ambiente que seja estimulante... Né? Tem, por exemplo, para os ratos a rodinha de correr e tal. Para os ratos é um parque de diversão que a gente monta para eles. Né? A gente coloca túneis, a gente coloca casinha, coloca escadinha, a roda de corrida, enfim, né? E peças de Lego. Então, toda semana a gente muda um ou outro objeto também para ter essa coisa da novidade, né? Para eles não ficarem acostumados com aquele ambiente. A caixa maior também, enfim, é todo algo que possa estimular vários sentidos para que o animal possa explorar aquele ambiente, enfim, se sinta mais estimulado. Vocês percebem que esse enriquecimento ambiental ele é capaz de, devido a esses estímulos que a gente dá, prevenir alguns problemas que o animal iria apresentar por conta da mudança genética. Isso. Não vou alterar a genética, certo? Sim. Mas a gente sabe que, embora tenha uma carga, um load genético muito grande, a gente tem o ambiente. Né? Tem a influência do ambiente. E esse nosso olhar não veio assim do nada, porque a doença de Huntington, o aparecimento dos sintomas está relacionado com o número de repetições CAG, porque essa mutação na proteína huntingtina vai criar uma cauda de poliglutaminas. Então, quanto maior essa cauda, mais cedo eu apresento sintomas. Então, tem uma relação lá, 40 repetições CAG. Vai aparecer com 40 anos. Se eu tiver 50, por exemplo, não sei se é isso, tá? Vai ser mais cedo, com 18 anos. Eu posso ter pessoas com 18 anos já com a parte motora afetada. Só que o que eles observaram? Que pessoas que tinham 40 repetições CAG que iam apresentar os sintomas muito mais tarde. Ou seja, tem alguma coisa que está inibindo. Que tem algo ali no ambiente, já que não é o genético, certo? Que está influenciando esse aparecimento. Isso quer dizer qualidade de vida. Por quê? Perfeito. Porque uma vez que eu apresento sintomas motores, a duração de vida do indivíduo, e é uma decaída, assim, é em torno de 15 anos. Então, tem essa questão de, poxa, se eu consigo... Né, postergar, atrasar esse aparecimento do motor, eu vou estar proporcionando qualidade de vida, no nosso caso, para os animais, né? Mas a gente imagina que também vai ser para os humanos também. Aliás, se você quiser aprender mais sobre genética, o professor Jason, também da UFSC, que veio aqui, deu uma aulona sobre genética, fique esperto aí, tá lá o episódio dele aqui no canal. E como é que você chegou nos animais com isso? Pois é, isso na verdade eu comecei a trabalhar com a doença de Huntington no Canadá, onde eu estava nesse laboratório que trabalha com neuroplasticidade. Tá? Então, eu trabalhei lá com a exposição ao álcool, era bem essa questão, o que pode modular, né? E aí a gente utilizava alguns modelos, e quando eu voltei para o Brasil, eu consegui trazer esses animais para cá. Que são animais, são transgênicos. Não trouxe na mala, a gente não trouxe debaixo de nada. Na verdade, foi tudo feito direitinho. Só chegou um ano e pouco depois que eu estava aqui, né? Graças ao professor Marcelo Farina, que na época que fez assim, toda a parte de paper, né? Para trazer os animais. E vieram, acho que na época vieram... Acho que eram 4 fêmeas e 2 machos, ou 3 machos, enfim. Foi uma caixinha de animais que o meu supervisor de pós-doutorado que me presenteou, assim, sabe? Então, ele acabou doando esses animais e a gente mantém a colônia hoje na UFSC. Suíça, né? Não, eles são FVB. Eles são que nem Suíça, eles são branquinhos. Eles são branquinhos, eu lembro que eu via lá são os priminhos do Suíça. Eu via lá nas estantes são branquinhos. São bonitinhos. Legal. E etanol, prof, como é que você chegou no etanol? Então... Que é uma área bastante forte na sua... mas isso também veio da oportunidade que eu tive de começar a trabalhar com neuroplasticidade quando eu fui para o laboratório do Canadá. Não sei se vocês sabem, mas a síndrome alcoólica fetal, que é a forma mais grave, né? Quando a mãe toma bastante álcool, né? Quando a mãe é uma alcoolista. Então, a criança ela vai nascer, como o nome fala, síndrome, com algumas características que eu consigo reconhecer facialmente.
Então, lábio fino, essa falta desse filtro labial, algumas características que mesmo que a mãe negue, né, que tomou, eu consigo reconhecer na criança, juntamente, claro, com a parte de comportamento que ela foi exposta ao álcool. E tem um número muito grande, eu não sabia, no Canadá, de mães que bebem durante a gravidez. Principalmente do pessoal lá do First Nation, né? Dos indígenas, né? Lá do Canadá. Uma questão cultural mesmo. Cultural. Então, quando eu fui para lá em 2009, eu cheguei no laboratório e o meu supervisor tinha acabado de ganhar assim, um projeto para trabalhar, ele já vinha trabalhando com síndrome alcoólico fetal, porque o governo queria muito... Porque, assim, se você for pensar, é a causa de incapacidade, deficiência intelectual... que era muito simples, né? Era só não beber, certo? Mas como eles não conseguem fazer isso, assim, de parar, era assim, o que a gente pode fazer, para educar a população e até mesmo para tentar reverter. Então, até, por exemplo, lá eles têm um trabalho com crianças que têm, né? Que estão no espectro, ou a síndrome, ou algo mais leve, né? Daí a gente fala que é um espectro, e que vão para lá, para a universidade, por exemplo, para fazer atividade física. E aí acompanha, aí dosa BDNF na saliva, vê se... Porque são crianças que elas têm muita dificuldade de aprender. São aquelas crianças... Quando tem ainda as características, até fica um pouco mais fácil de você identificar um problema. Sim. Mas muitas vezes não tem. Então, criança... É uma coisa, um espectro um pouco mais baixo. Assim, e aí é aquela criança que vai para a escola e se torna criança problema. Porque não consegue aprender, não consegue ficar quieto, né? Então, enfim. E aí, muitas vezes, demora, né, para associar... Muitas vezes do próprio médico, né, que não pergunta para a mãe, e muitas vezes da mãe de não ter esse conhecimento, de não saber que realmente não deve, né, tomar nada de álcool durante a gravidez. Tem um psiquiatra aqui, inclusive um episódio com bastante visualização, que ele trabalha com álcool. E foi um episódio bem quebra de paradigma, assim, porque ele trouxe algumas informações bem chocantes, acho que por isso que está com bastante view. Inclusive, quando ele fala sobre o álcool, assim, ele gera como é que eu posso dizer, um impacto muito grande, porque tem algumas pessoas que consideram que os alcoolistas é o cara que está na sarjeta, que está todo ferrado e vendeu no seu TV para comprar cachaça e toma álcool de etílico com limão. E ele falou, não, cara, um alcoolista é assim, é você sair para um lugar e não conseguir aproveitar o negócio sem álcool, você já deveria começar a se preocupar bastante. E eu vejo lá que o episódio andou bastante. Aí você vai ver as métricas de quem assistiu. É totalmente diferente da média do canal. É uma galera mais velha. Imagino que tem um público com problema com álcool e tal. E muita gente, prof, acaba tendo uma resistência em entender que o álcool pode fazer mal. Porque normalmente, inclusive foi dito pelo psiquiatra que veio aqui, o Dr. Vitor, ele comentou que o álcool, o marketing do álcool foi muito bem feito em associar álcool com qualidade de vida. Sim. Né? Eu tomo um vinho, eu bebo cerveja, champanhe na comemoração. Champanhe na comemoração. E a galera tem uma dificuldade de entender que a molécula do álcool, né, o etanol, é tóxico para o organismo. O que a gente sabe de álcool e cérebro hoje, assim? Olha, não é a minha área... Ou de desenvolvimento? Não é a minha área, mas assim, eu gosto de ler. Eu até fiquei na Universidade de Houston em 2019. Fui para lá trabalhar num projeto como professora visitante por 3 meses. E trabalhar justamente num projeto que era assim, bebedeira. A gente fazia aquele binge, né? Então, colocava os animais, eles... passava a semana toda trabalhando direitinho, chegava o final de semana, você começava a beber na sexta-feira à noite. Vocês me e parava no domingo nos animais. Então a gente fazia esse binge, né? E a professora que me convidou para ir lá, ela queria saber assim, tem diferença entre machos e fêmeas? Porque não era uma coisa que eles bebiam voluntariamente, tá? Era feita uma gavagem, então o animal ficava bêbado, né? E vocês tinham controle da concentração? Sim, tudo direitinho, né? Para poder comparar. E eu fui lá trabalhar com estresse oxidativo, com essa parte assim, né? O que a gente sabe? Problema cognitivo, assim, bastante sério, mesmo não estando, né? Então, assim, a gente, claro, ninguém testava os animais depois que eles recebiam o álcool, certo? Sim, claro. Então, era feito lá um tratamento por algumas semanas, a gente tinha vários protocolos, 4 semanas, mas pensa assim, uma vez na semana, tá? E depois a gente ia avaliar o comportamento.
Alteração comportamental. A gente sabe muito que córtex pré-frontal é afetado, né? O nosso filtro de saber o que se eu fizer isso, né, causa consequência, é afetado. E aí é isso, né? O álcool ele acaba, e a coisa da dependência, né? Que a gente acaba tendo essa coisa de tomar e não estar satisfeito, e tomar mais, e essa questão, né? Toda a parte núclea accumbens. A gente trabalha no laboratório com um paradigma, que é outra linha de pesquisa, que é a gente faz um estresse precoce. Então, a gente estressa esses filhotes, separa eles da mãe, né? Mimetizando o estresse precoce. E a gente vê comportamento de risco. E uma das coisas do comportamento de risco é justamente a ingesta de álcool. Olha só, claro. Então, certo? Então, o animal ele acaba estando estressado, bebendo mais álcool, e aquilo vira um ciclo, né? Que é muito que a gente vê, assim, nessa questão de quando você tá num lar, né? Onde você é negligenciado, que a gente tenta fazer um modelinho de negligência, assim, parental. Aí então, o filhotinho nasce e vocês tiram ele da sala por um período com a mãe? Ele fica separado, né? Tem essa separação num período crítico, né? Para o desenvolvimento do sistema nervoso, e depois a gente analisa ele na adolescência. A gente está interessado, na verdade, nesse jovem adulto, adolescente, que jovem adulto. Tá onde começa, né? Abuso de drogas, beber e dirigir, né? Toda essa questão, assim. Então, a gente está tentando entender se eu tenho alteração, por exemplo, como eu te falei, quando você expõe ao álcool, você tem alteração da neurogênese em adulto. E a gente está olhando, quando eu exponho ao estresse, certo? Será que eu altero essa capacidade, essa neuroplasticidade vai aumentar? Então, a gente trabalha um pouco com isso. É mais nesse sentido que eu trabalho com álcool. Não com, embora eu tenha esse trabalho que a gente foi lá olhar, né? E vimos comportamento, alteração comportamental, assim, claríssima. Mas é isso que tu falou. Eu acho que até é interessante a gente enfatizar. Porque, assim, a nossa sociedade é uma sociedade que associa álcool com alegria. Isso. É batizado, é aniversário de um ano, né? É propaganda de cerveja, é mulher de biquíni na praia. Então, tudo assim, é glamour, é alegria. Se você tá bebendo, você nunca tá triste, né? E a gente sabe que não é isso, né? Por trás do consumo de álcool tem agressão, tem negligência, tem... Então, assim, é bem complicado, mas está muito dentro do que faz dinheiro, né? A gente teve isso no passado, você não é da geração do cowboy, da Marlboro, mas a gente tinha isso, né? Com o cigarro. É só vocês começarem a assistir propaganda de novelas, ou pensar no absurdo, se podia fumar dentro do avião. Não, e ele trouxe propaganda ele trouxe umas propagandas antigas e mostrou que dentistas receitavam cigarro. Tinha cigarro de chocolate pra criança brincar. Absurdo. Olha que loucura. Absurdo, ele fala, daqui uns 20 anos vocês vão ver isso com álcool. A gente vai olhar tomara, isso e vai falar, tomara. Eu não sei. Essa questão, por exemplo, a gente tem no Brasil, em São Paulo, se eu não me engano, umas cidadezinhas assim, que no label da garrafa de cerveja, de qualquer... Tem uma mulher grávida, aquele perfil da mulher grávida com um xizinho, assim, sabe? Porque isso é uma coisa que, sabe, seria super interessante, né? De a gente ter. Porque eu acho que o visual impacta, né? Sim. Então, não sei. Eu, particularmente, né? A gente tem um projeto de extensão que a gente vai nas escolas falar, né? Do álcool na adolescência, na formação. Poxa vida, córtex pré-frontal. Eu termino de amadurecer ele quando? 23 anos, 25. Depende se é homem ou mulher, né? Exatamente. Gerar polêmica. Não. Por essa faixa etária, depois dos 21 anos, né? Por isso que em muitos países pode se dirigir com 16. Aí só pode beber depois dos 21. Está muito relacionado com essa maturação do córtex pré-frontal, certo? E aí a gente vê que vai nas escolas... Então, assim, festinha de 15 anos o pessoal tá bebendo, né? Umas coisas, assim, absurdas. Então, a gente vai e fala um pouquinho disso, assim. O que pode prejudicar? Qual é a região que não está formada ainda? Olha, é uma região super importante que vai te dizer que se você fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Causa, consequência, o filtro, enfim. Então, a gente acaba indo nas escolas e tem muitos relatos, assim, sabe? Dependendo das escolas que a gente vai, inclusive, assim...
que a gente fala para eles, olha, agora que vocês sabem, se vocês verem uma gestante bebendo, vocês têm a obrigação de falar, olha, né? Você sabia que pode afetar, né? E se vocês forem beber, se alguém oferecer bebida, né? Vocês deveriam negar, porque está afetando uma região do cérebro de vocês que não está pronta. Então, é engraçado, porque assim, dependendo de onde a gente vai, a gente tem relatos que falam assim, pois é, minha vizinha está grávida e bebe. Ou a minha mãe bebeu durante a minha gravidez, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente, infelizmente, ainda vê bastante. E assim, a cerveja bastante. preta, Prof? Qual que é? É um absurdo, né? Puro mito, né? Não tem nada disso. Alguém sabe de onde é que veio isso? Não sei. Eu já ouvi que cerveja preta... Não, por favor, tomem água, que vai aumentar a produção de leite, não precisa ser cerveja vinho preta. Faz bem pro coração. Faz, se você não estiver grávida e se tomar uma taça, né, não uma garrafa, realmente faz. Mas é isso, né? E, Prof, e para a parte da pessoa ali, digamos, ela tá grávida e tal, quais seriam os impactos do álcool pro feto? Todos, na verdade, dependendo. A gente fala assim que depende da dose. E depende, imagino, da época, né? Isso. Da época. Como é que é? Tem mais crítico, tem menos crítico? Sistema nervoso, eu vou terminar a maturação depois dos 20 anos, certo? Sim. Então, se eu tô falando de sistema nervoso, tudo é crítico, né? É, claro. Tudo é crítico. Eu lembro quando eu fiz a sua disciplina de neuroembriologia, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado, vai dar cagada, certo, né? Vai dar certo. Então, claro que eu tenho períodos mais suscetíveis. Sim, tenho, né? Tem períodos mais suscetíveis. Se eu lembra lá, primeiro mês, né? Fechamento tubo neural. Se eu não fecho tubo neural, eu não formo sistema nervoso. Pronto, certo? Mas se eu for falar de sistema nervoso, não tem. Por isso que a gente fala, não existe um período e não existe uma dose. Tá? Então fala assim, mas a minha mãe bebeu e eu tô bem, né? Eu não tive nada, né? Tem a genética da mãe também, né? O metabolismo. E assim, será que você tá bem? Quem sabe você não estaria melhor se você não tivesse bebido. Isso, certo? A gente não sabe. Então, assim, a regra é não tem período. Porque também o que a gente até mimetiza no laboratório, porque muitas vezes, assim, faz ultrassom e vê, tem os 10 dedos da mão, os 10 dedos do pé, tá direitinho, formadinho, agora eu posso beber. Não. Exato. Nossa, mas não. Aí é exato. Não. Então tem isso, sabe? Eu fiz, tá tudo formadinho agora, eu já posso beber. Então tem essa mentalidade também. Exato. Então, tem que... Não tem uma dose, não tem um período seguro. Exato. Não beber. E eu lembro que você apresentou na aula uma vez um caso de espinha bífida. Sim. É relacionado a álcool também? Não, geralmente é ácido fólico, deficiência de folato. Tá, claro. Mas daí a galera normalmente suplementa já no arroz, no macarrão. A gente já tem, né? Agora na farinha de trigo. Isso foi uma política pública por conta do tubo neural? Foi por problemas de má formação do tubo neural. Aí diminuiu até, olha, não vou saber dizer se 30%, mas aí gerou outro problema, né? Porque a gente, na verdade, você usou teu ácido fólico, tu sabe qual é o teu... Pois é. Geralmente a gente não sabe, né? E se assume que todo mundo está com deficiência. Por isso está na farinha. Então é melhor suplementar, não estou dizendo, não sou contra, entendeu? Mas a gente pode criar alguns problemas quando eu faço essa super suplementação, se for o caso, né? Então tem nas farinhas e tem também no milho, porque tem gente aí que não pode ter glúten, né? Então também tem na farinha de milho. Tá? Então, o Brasil não é o único país, tem outros países que fazem essa suplementação. Mas é justamente para evitar. Porque se eu não fecho o tubo neural, eu vou ter essas malformações como a espinha bífida. Né? Mas tipo assim, isso até do ponto de vista de aplicabilidade da ciência em políticas públicas, foi uma decisão do governo ou das instituições baseada em dados acadêmicos? Sim. Pô, que maravilha. Sim, não. Aí a galera gente tem levou em consideração. E deixa eu te perguntar, prof, como é que tá, na sua visão, assim, o panorama da ciência hoje em dia? Tá tranquilo de trabalhar lá? Faz tempo que eu não vou nos laboratórios. Yeslen, que pergunta difícil. Não, mas pode... É porque é importante o público entender como é que funciona a carreira de um cientista, assim, e o quanto a gente batalha para tentar fazer o negócio andar. Assim, o que eu posso falar para ti, sabe? Eu voltei de um sabático o ano passado, então eu fiquei 1 ano na Alemanha, numa cidade... Göttingen, na Alemanha, então com bastante recurso. Você estava lá fazendo alguma coisa relacionada a... eu fui lá para trabalhar com modelo, também fui durante a pandemia, isso foi uma coisa que acabou assim complicando um pouco, né? Mas você lembra da Eveline? A Eveline foi no doutorado sanduíche dela para o laboratório desse mesmo professor, mas ele tem um laboratório na Inglaterra.
E ela foi lá trabalhar com neurogênese em humanos, em tecidos humanos. Então foi bem bacana, porque ela foi para lá, a gente fazia aqui modelos animais, e a gente conseguiu lá tecido de pós-morte, obviamente, né? De pacientes, de indivíduos com Parkinson e controle. E indivíduos que não tinham, né? E ela foi lá ver como é que estava essa neurogênese. Então, eu fui para lá para terminar um pouco desse trabalho que ela tinha deixado, porque daí veio a pandemia, ela foi ficar 6 meses, não conseguiu, porque daí fechou o laboratório, né? Quase não conseguiu voltar para o Brasil. Então, a gente conseguiu terminar, até inclusive, quero falar um pouquinho, eu quero falar desse trabalho, que é um trabalho bem legal. E aí, assim, tu volta para cá e aí dá um desânimo, assim. Um desânimo em termos do que a gente tem de estrutura, né, de laboratório e de aporte, né, financeiro para fazer a pesquisa, porque lá tu não tem impedimento nenhum de dinheiro, né? Eu não consigo nem imaginar isso, prof. Então. Tipo, realmente... Tem uma tabela Excel, tu fala assim, olha, eu preciso de tal anticorpo. Fala assim, põe na tabela. Daí, magicamente, em 2 dias aparece para ti o anticorpo. Só pra galera entender, aqui esses 2 dias é quanto tempo, prof? Meio ano, 6 né? meses por aí, né? Até vir. E assim, o que pega muito pra gente é o valor, né? Sai muito caro, né? Eu acho assim que hoje já não tá tão assim, a importação a gente já tem, mas assim, é o valor. Então, muitas vezes você quer responder aquela pergunta e você sabe que você precisa fazer tal técnica para responder, mas aí o anticorpo custa R$7.000. E aí você ganhou da agência de fomento... 20. Há 2 anos. 20 mil para 2 anos, Exato. Que foi isso que nos deram agora, isso, certo? E aí, sabe? Então, isso nos amarra muito. Mas, por outro lado, eu acho assim, eu tive experiência no Canadá, eu tive experiência em Houston, né, nos Estados Unidos, tive experiência agora na Alemanha. Eu acho que em termos de conhecimento, até falo assim, versatilidade... Nós, pesquisadores, e eu falo isso para os alunos e para os meus colegas, nós não perdemos para eles de maneira nenhuma, sabe? De maneira nenhuma. O que nos falta realmente é o estímulo, é o recurso para poder fazer uma ciência com nível maior, né? Então, eu quando fui para o Canadá, por exemplo, não sou uma pessoa criativa, gente. Não, quem me conhece jamais vai colocar, meus melhores amigos jamais vão colocar como uma qualidade a criatividade. Quando eu fui para lá, eu era a pessoa mais criativa do laboratório. É isso. Eles ficavam assim, admirados. Nossa, como você é criativa. E aí eu falei, gente, eu não sou criativa. Aí eu me lembrei, eu sou brasileira, né? E aí a gente tem um jeitinho de fazer as coisas. Porque eu imagino assim, que se você está num laboratório, que você só trabalha com kits prontos, e tu vem para cá, tu tem que fazer tudo do zero, as pessoas acabam, né, não conseguindo. A gente que faz tudo do zero, quando chega lá tem um kit pronto te esperando, você faz muitas dosagens, muitas coisas. No meu mestrado eu tive que construir o labirinto em cruz elevado e o campo aberto. Tá vendo? Os fundos de guarda-roupa que tinha. Tá vendo? É isso. Medi lá, peguei no Jove, aquela plataforma lá de protocolo. Sim. Falei, tem 5 centímetros aqui, a gente construiu, eu e o Raul. Aí lá fora se quebra. Imagina, daí é tudo, né, de plástico, acrílico. Então é outro mundo. Aí quando a gente vai, a gente já consegue aproveitar, né? Os alunos que vão, assim, voltam. E aí o que eu tento fazer, e por isso que eu queria, assim, no laboratório, é manter essa chama viva, assim, sabe? E eu tô tentando, assim, todos os meus alunos de doutorado, tentando que eles vão 1 ano, fiquem fora do Brasil. Sabe? Assim, todos eles estou tentando. Tem uma agora que está na Suécia, tem outra que eu quero que vai para a Alemanha, outra que vai para o Canadá, porque eu acho importante isso, sabe? Para a gente voltar, né? Não é para mandar para fora e não voltar, mas para você voltar e ver assim, poxa, eu sou capaz. Olha o tanto que eu faço, porque às vezes a gente olha assim, poxa, meu trabalho não foi naquela revista top, né? Poxa, tem um grupo trabalhando com algo muito similar ao que eu faço, e eles estão publicando sempre em revistas de alto impacto, e eu não consigo. Mas eu não consigo porque eu não tenho recurso, não é porque eu não tenho capacidade cognitiva para fazer isso, entendeu? Não é porque eu não sei, é porque eu não tenho como fazer, né? Como responder aquela pergunta mais, né, cara. Eu argumento e defendo sempre que se injetassem grana violenta na ciência brasileira, a gente figuraria
de perto com os Estados Unidos, China. Não tem dúvida. Porque sem grana a gente já publica não e tenho publica dúvida. bem. Por isso que eu falo, sabe? E por isso que é importante, eu acho, a gente ir, voltar e ver, poxa vida, se eu estou fazendo isso com esse mínimo de recursos que eu tenho, né? Eu tenho que ficar orgulhoso disso, não é? Porque às vezes a gente fica assim, né? Vai apresentar em congresso internacional e você vê o pessoal Nature, Science, não sei o que, vai se encolhendo, né? Os caras fazem o comportamento, faz a enzima, faz a genética. Faz o nocaute para aquela região aí específica. Inibe não sei o quê, aí né? tá lá o cara só com o comportamento e um ELISA. Mas aí que arrumou emprestado ainda. Que eu acho, mas é isso que eu acho que é legal, a gente entender que não é que você não tá lá porque você não teria capacidade de fazer, de estar lá no Nature, entendeu? É porque o Brasil não te dá a oportunidade de fazer. Então, para mim, foi muito bom ter ido para fora para voltar e dizer assim, poxa vida, eu faço muito com as migalhas que nos dão. E essa questão de formação de recurso humano, eu tenho assim, certeza que o Brasil tem formado profissionais pensantes, né? Que é fazer uma técnica, eu acho que qualquer pessoa consegue, né? O protocolo tá lá, né? É seguir aquilo ali. Agora, você pensar, E aí, muitas vezes, gera frustração, né? Poxa, professora, mas assim, eu queria, para eu responder isso, eu preciso fazer uma ELISA, eu preciso fazer... E aí tu vai lá com os 20 mil para 2 anos, não tem mais alunos, né? Acaba limitando a nossa capacidade de responder. Eu cito sempre um exemplo de um artigo publicado na Science em 2099, alguma coisa assim, pelo professor Izquierdo, falecido já, que ele mostrou lá que memória de longo prazo não é consolidação da memória de curto prazo, são linhas de engramas que surgem independente. E aí quando você lê o artigo, assim, acho que talvez ele poderia ter mostrado de uma maneira muito mais sofisticada, mas quando você lê o artigo, tem 2 páginas no artigo, ele usou um inibidor lá e deu meio que uma injeção só e um desenho experimental criativo. Né? Então, a ideia. Força-se muito. E você vê uns papers, às vezes, aqui do Brasil, você olha e fala, cara, a galera foi muito criativa nesse desenho experimental. Porque você pode mostrar a mesma coisa de várias formas. Sim. Claro que se tiver bastante dinheiro, fica muito mais bonito, né? Mas aí também te limita um pouquinho, eu acho, porque o estresse, quando bem dosado, ele aumenta a neurogênese. Exato. Não entramos nesse detalhe. Estresse, né? Um agudo ali... E aí te faz você também, porque o que eu penso às vezes é que não é que eles não sejam bons, mas é que tem tanta coisa que às vezes tu não precisa pensar um pouco além, né? Exatamente. Certo? A gente não, a gente é forçado a pensar sempre além, assim. Então... E você ia comentar do trabalho da... Então, isso porque eu comecei falando de neurogênese em humanos, né? Com o trabalho lá do Erickson em 98. Mas aí em 2018... teve uma polêmica, assim, porque eram 2 artigos, um da Nature, outro da Science, falando que... Um dizendo que tinha neurogênese e outro dizendo que não tinha neurogênese em adultos, em humanos. Tá? Qual que era o argumento que não tinha? Porque já tinha sido provado e então, mas aqui o que acontece? Lembra que eu falei que era com BRDU, né? Não pode mais injetar BRDU. Então, agora, a dobocortina, o PSN-CAM, que eu consigo marcar, são proteínas. E o que acontece com tecido pós-morte? Eu tenho um delay, né, para coletar esse tecido. Então pensa, se eu tenho um tecido e começa a degradar, aquela proteína que está sendo expressa lá naquele neurônio, ela também tem chance de degradar e eu não consegui mais detectar ela com anticorpo. Tá? Então, assim, foi bem interessante, foi uma SFN que em 2019... E eu tive a oportunidade de estar lá na SFN, nessa discussão que eram os 2 autores. Estavam lá olha numa mesa assim, redonda, discutindo. E assim, muito que tem, né, é da parte metodológica. Então, dessa coisa de você não controlar o delay do tecido, o tecido ficar muito tempo até ser coletado e fixado, e você ter perda, né? Qual que é a janela? O cara morre? Pois é, aí depende. Tira? Então depende da onde você tá, né? Então tem, sei lá, 24 horas, 6 horas, 48 horas. O cérebro gelatinoso é coisa pra caramba. Então isso vai interferir com certeza. E a técnica em si, né? Então foi bem interessante porque quando a Eveline foi para fazer esse trabalho, tinham saído esses artigos e depois gerou muito, né, ruído, digamos assim, né? E o pessoal começou, o Kemperman, que é eu vou falar aqui, né? Que é o meu crush científico, né? Que é o cara que trabalha com neurogênese, assim, modelos animais. Você tem artigo com ele, inclusive? Tenho, ele veio no Floripa Neuro esse ano, legal, que foi bem legal. Foi a primeira vez que ele veio no Brasil,
fui eu que trouxe. Eu falei para ele, isso eu vou colocar no meu currículo. Não coloquei ainda. Mas, inclusive, ele fez uma revisão falando assim, né? O que já se sabe, e muito é nisso na metodologia, né? E mostrando trabalhos, né? Como esse que eu falei, com BRDU, com carbono 14, né? E mostrando trabalhos que sim viram neurogênese em humanos com esses marcadores e a técnica. Então, quando a Eveline foi para lá, tinha recém dado toda essa polêmica, certo? Foi ali um pouquinho antes da pandemia iniciou com ela lá. E aí ela teve a oportunidade, porque aí estava muita gente discutindo isso, as técnicas, como fazer para ver neurogênese em tecido humano. Então, ela teve a oportunidade de ficar lá, padronizar isso, para poder ver, né? E aí a gente está agora com um artigo que estamos respondendo os revisores, né? E a gente viu diferença da neurogênese nos indivíduos que têm Parkinson. Então, eles têm uma neurogênese diminuída. Que isso é outra coisa, né? A gente tem neurogênese. O que interfere? A gente já sabe que envelhecimento diminui a neurogênese. A gente vai envelhecendo, vai diminuindo a quantidade de novos neurônios. Mas a gente sabe que doenças neurodegenerativas podem também comprometer a neurogênese, né? Então, a gente viu nesse trabalho que ela fez, está bem bonitinho, assim, com encéfalos humanos, com tecido humano, mostrando diminuição da neurogênese. Quando sair esse episódio, acho que já vai estar publicado. E aqui no Brasil a gente consegue fazer isso? Tipo, na UFSC pegar um cérebro? Eu sei que o Roger trabalha com fatia. Pois mas cérebro, de cirurgia, né? Então mas de epilepsia, claro, né? Mas, por exemplo, se você quisesse... Olha, eu vou te confessar, tem um enorme, banco, né? Imagino. Tem um banco em São Paulo. Eu te confesso que eu não sei como é que funciona, tá? Tem um banco de cérebro em São Paulo. Lá em Newcastle, onde a Eveline fez esse trabalho, ela tinha que comprar, né? Então, o professor que recebeu ela lá, ele comprava as fatias, era por fatia. Tá? Então comprava já, não foi ela que fatiou, tem um técnico e tu já vem uma fatia. Nossa, aí tu vem, e tu vem naquela fatia que tu tem que fazer a tua imunohistoquímica, né? Colocar um anticorpo para poder ver no caso a gente mostrou com dobocortina, que tinha então a diminuição da dobocortina. E assim, uma coisa que foi bem interessante durante a padronização, o que acontece? Eles deram lá umas fatias de encéfalo para Eveline. Olha, tenta aí ver se tu consegue ver marcação. E ela me mandou a foto, assim, depois de umas semanas. Olha, prof, eu consegui. Tá aqui, olha, dobocortina. E eu fiquei super feliz, né? Porque tava aquela polêmica, né? Dizendo que não tinha. E era, né? Eu falei, ótimo, mas já é do paciente? Já é paciente com... Ela disse, eu não sei, eu tô cega. Eles só me deram a fatia, eu não sei... Não sei se é do meu cohort ou não, entendeu? Eles me deram essa fatia. Falei, tá, então agora que tu já tem, pede aí qual é a identidade, né, pra gente ver. Aí, assim, pra nossa surpresa, e eu devia ter trazido essa imagem, ela conseguiu ver marcação de dobocortina, ou seja, novos neurônios, numa senhora de 101 anos. 101 anos. Cara, que sorte que vocês tiveram de receber uma fatia de um cérebro de 101 anos. E era assim um cérebro que estava lá desde 94, que o pessoal estava usando para padronizar. Cara. Aí, assim, a minha primeira pergunta, pelo amor de Deus, o que essa mulher fazia na vida? Era uma atleta. Qual era a vida dela, maratonista, né? Uma ultramaratonista. Primeiro, foi 94, se eu não me engano, quando ela faleceu. Então, imagina, tu viver até 101 anos na década de 90, né? E... nasceu em 1800 e pouco. Então, 90, tipo, a mulher já era, né? Super... Mas, assim, infelizmente, a gente não tinha muitas informações. Não. Depois de uma data, não sei, 2000, não sei, eles têm um controle maior, assim, da história do paciente, né? Mas para mim, já o fato de ter vivido até 101 anos... Esse aí que vai no artigo? Esse, infelizmente, não. A gente até tá assim, vamos fazer um short communication, né? Pô. Porque eu até escrevi Dá até um título bonito. 101 anos. Pô, da hora pra caramba. Né? Só pra galera saber, o cérebro tá desde 94, eles mantêm congelado, tá, pessoal? Não fica... esse, na verdade, até tá em parafina. Já tá parafina blocado. No bloquinho. Entendi. Olha só. Mas interessante, né? Nossa, fiquei super feliz. Falei, gente, 101 anos. Provavelmente, prof, é o único dado do planeta. Eu acho que tem centenários, tem um trabalho que tem centenários. É que não tem muito, né? Eu até escrevi, confesso, porque eu fiquei super empolgada. Daí, quando eu fui lá em Newcastle visitar ela, eu escrevi um grant, porque eu acho que tinha lá no banco, que é de toda a Inglaterra, né? 5 indivíduos
Sem doença, porque também isso era outra coisa, entendeu? Exato. E aí eu até escrevi, infelizmente não me deram dinheiro, mas eu escrevi um grant pedindo, também não sei se porque, né, não era de lá e tal, mas era aberto, assim, e eu pedi para olhar para esses centenários. Eu tinha muita vontade de olhar, né, para os outros, para ver. E uma pena não ter o histórico de vida dela. Ah, né, isso foi saber. Assim... Era a primeira pergunta que eu fiz, tá? O que essa mulher fazia? Qual era a profissão? O que ela fazia de esporte na vida, né? E, prof, depois dessa, pra gente finalizando aqui, que eu sei que o seu tempo é curto, depois dessa polêmica de 2018, 2019, ali, que deu esse bafafá na Society for Neuroscience, com os autores e tal, qual que é o estado hoje da arte, assim? Tem, mesmo com essas deficiências metodológicas do BRDU, tem neurogênese em adulto? É o meu viés, né? Mas sim, eu trabalho com neurogênese. Tem neurogênese, sim. E a gente agora tem um projeto de doutorado bem bacana que eu vou me aventurar na parte com humanos, né? Não com tecido pós-morte. Mas lembra que eu falei dessa separação de padrão? Tem um teste de computador que tu consegue testar quão você é bom em fazer essa separação de padrão. Então, ela é uma medida indireta de quantos neurônios novos você tem no seu hipocampo. E a gente vai utilizar isso, e acho que talvez tu vai achar interessante também, em indivíduos obesos e indivíduos não obesos. Então, para ver como é que tá, porque a gente sabe que a obesidade está neuroinflamação, né? É nítido, né? Ele tem dificuldade de separar padrões. Então, a gente vai fazer isso com humanos, com esse teste, né? De ver como é que tá essa questão de a neurogênese indiretamente. E tem como olhar algum tipo de ressonância neurogênese? Então, tem trabalhos tentando fazer isso. Vai ser o caminho, né? Com imagem, mas não nada muito assim que a gente possa dizer que realmente tem porque isso marcador, né? Seria uma mudança... de imagem. Sim. Mas vai ter, eu acredito que vai ter. Você fez o Floripa Neuro, né, prof? Foi. Vai ter 2024? 25, vai ser 25. Bianual. Então a galera senão eu enlouqueço. Não, foi muito bacana, porque a gente trouxe a Malu Tansei, que ela trabalha com neuroinflamação, estava no Fantástico esses dias, e o Kemperman, né, o Gerd Kemperman. Bom, a gente trouxe muita gente, se eu vou ficar agora falando aqui, o pessoal vai ficar... Mas, assim, a Chiara Zurzolo, que trabalha com nanotubulin, que ela mostra que a glia vai lá e manda a mitocôndria para o neurônio. Caramba. Vi esses nanotubulin, que não é uma sinapse. Caramba, que da hora. Os canais, assim. Então, assim, a gente trouxe um pessoal bem bacana para falar, assim, e tivemos uma procura muito boa. E eles ficaram animados de voltar, mas para minha sanidade mental, então vai ser bianual. Então, a galera que estiver 2025. assistindo isso em 2025 ou 2024 e quer participar em 2025... Floripa Neuro, só acessar aí, na UFSC, isso. Que tem um site, vocês conseguem ficar por dentro disso. Aí. E você está recebendo aluno, prof? Então, eu estou agora assim, com bastante aluno de doutorado, vai ter agora seleção para mestrado, eu acho que vou abrir uma vaga. Eu estou querendo recurso financeiro, porque aluno tem, né, o pessoal tem interesse. Como é que está? Você está com quantos alunos? Eu estou com 5 doutorandas agora. Então... é bastante, né? Já é gente. E aí tô com iniciação científica, né? Tô com 3 iniciação científica. Mas iniciação científica, quem cuida são os doutorandos. Eu só dá uma olhada por lá de vez em quando, assim. Tem que deixar os caras... E a gente recebe um pessoal, a gente faz um trabalho que eu acho que é interessante. A gente recebe pessoal que vem ficar um mês no laboratório. É o pessoal que faz medicina em vários países, então é um convênio que a UFSC tem. Olha só. E aí agora a gente está com uma peruana, mas a gente já recebeu o pessoal do Egito, da Rússia, do Marrocos. Eles desenvolvem alguma coisa? Ficam, na verdade, um mês, né? Para entender a rotina, né? Então, essa menina que está lá ajuda a galera nos Sim, ela está lá fazendo análise de comportamento, achando o máximo, né? Porque eles não têm, geralmente não têm contato com o laboratório, é o primeiro contato deles com o laboratório de pesquisa. E aí agora, no momento, ainda tem mais essa estudante do Peru que vem. Prof, obrigado pela presença. Imagina, foi um prazer. Ano que vem, na verdade, agora em 2024, esse já saiu em 2024,
Depois que sair esses outros artigos que estão na gaveta, a gente faz mais um no final do ano aí para trocar mais uma ideia e atualizar a galera sobre o que está acontecendo. Você quer deixar algum site para o laboratório? Então, não sei se você tem interesse. A gente tem, então, tanto no Instagram, né, Lanep, quanto a gente tem uma página, Lanep CCB UFSC. Então, lá, quem tiver mais interesse, né, de ver as publicações, enfim, a gente tem... Legal. Tem uma parte não muito ativa, confesso, que eu tenho que ser um pouco mais ativa. Como é que vai fazer tudo isso, né? Nessa parte de redes sociais. Mas lá tem o contato, tem o e-mail, enfim. Então, se o pessoal quiser, né, saber um pouquinho mais do que a gente faz no laboratório. Legal. Pessoal, por favor, curtam o vídeo aqui para o YouTube entender que ele é relevante. Divulgue para quem você acha que tem interesse. E nós nos vemos no próximo episódio. E até lá.